Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Esse foi o 13º livro do projeto, né? É o do estado de Minas Gerais. E esse livro foi uma experiência, com certeza. Eu devia ter começado a ler ele mais cedo, mas esse mês de julho, mais uma vez um desabafo, mas esse mês de julho foi muito caótico pra mim. Eu não fiz nada do que eu queria, nada do que eu tinha planejado, eu não estudei o que eu queria ter estudado, eu não li o que eu queria ter lido, eu não fiz o que eu queria ter feito. Em resumo, é isso. E aí, eu não consegui fazer nada disso e nada durante esse mês de julho. Então, eu meio que deixei as coisas acumularem. E uma dessas coisas foi ler esse livro, porque não é um livro facinho, tranquilinho de ler. Ele é grande, ele é denso. Então, eu falhei nisso, porque eu devia ter começado mais cedo, mas realmente não rolou. E aí, eu consumi ele de uma vez agora nessa semana, na última semana de julho, né? Não devia ter feito isso, porque aí eu tive que enfiar todo o livro na minha cabeça em uma semana. E por mais que. Uma semana, né? Tipo, eu fui aos poucos. Todo dia eu lia um pouquinho, eu assimilava um pouquinho, mas ainda assim, eu acho que é um livro que merece ser saboreado mais devagarzinho, mais aos poucos. E, assim, até em questão para entender mesmo o que que tá acontecendo, o que que tá. Porque é muita coisa. É muita coisa. É uma grande fofoca. Eu fiz a minha humilde resenha. Eu até imprimi aqui que é pra eu não esquecer de nada, porque eu sempre esqueço alguma coisa, né? Então, esse livro é uma grande fofoca. Ele tá contando uma grande fofoca da vida dele e isso é muito legal, é muito engraçado. Porque é uma fofoca, né, gente? E assim, é uma fofoca babadeira, né? Tem muitos acontecimentos, tem muita coisa. E, e aí, o que me pegou, já de início, é que eu acho que a primeira vez que eu peguei ele, que eu comecei dia 22, e eu li 6%, foi a primeira pegada, assim, que eu dei nele, e eu li esses 6% que foram 22 páginas, eu acho. E já me impactou. Por quê? Apesar de ser um grande clássico da literatura brasileira, grande mesmo, né? Eu não sabia nada sobre esse livro. E apesar de sempre ver, ele é meio tipo Bacurau, né, o filme. Eu lembrei disso, assim. Porque todo mundo fala desse livro, mas não falam explicitamente sobre tudo que acontece nele. Até porque é muita coisa, né? É justo. Mas até pelo menos né? Estou falando da minha experiência com o livro. Eu não vi as pessoas falando sobre a trama do livro em si. Então, eu não sabia nada sobre ele. Eu sempre ouvi falar sobre esse livro, óbvio. Até estudei ele, assim, por cima, né? Tipo, a existência dele no curso de letras. Mas eu nunca soube nada especificamente da história. Então, nas primeiras 20 páginas que eu li, eu já fiquei assim: peraí, o que tá acontecendo aqui? Porque eu não sabia. Então, quando o Riobaldo começa a contar, né, toda a fofoca, porque é a grande fofoca que tem 1 milhão de fofocas menores dentro. Então, eu me senti como se eu tivesse, assim, em uma semana com o Riobaldo,
lá na casa do Riobaldo. E aí, a cada dia ali, sabe, naqueles prazinhos à toa do dia, ele me contava aquele pedaço da história que eu li ali no dia. Porque aí é muito parecido com isso. E aí ele conta, ele volta atrás do que ele tá contando, ele vai na frente do que ele tá contando, ele fala 1 milhão de coisas, né, durante todo o livro, para poder contextualizar meio que absolutamente tudo para chegar lá no fim. E aí, confesso, em alguns momentos eu tava cansada já disso, eu tava cansada de tanto falatório, eu já, assim, eu não tava aguentando mais, eu já tava assim, Reobaldo, pelo amor de Deus, conta logo essa fofoca. Tipo assim, vamos, desencana, sabe? Mas a escrita é muito boa. Eu achei uma delícia ler esse livro, porque eu achei muito crível. É bem assim, não tem muito o que falar. Claro que a estrutura do livro, né, por ser muito denso, as pessoas têm muita dificuldade em ler. Mas isso já não é um problema pra mim há um tempo, então acho que nunca foi, na verdade. Acho que o primeiro livro que eu li assim foi Ensaio sobre a Cegueira, então eu já comecei assim, né, bem, bem lá no meio do negócio. Então eu já isso não me incomoda hora nenhuma. Então, eu gostei muito da escrita porque tem, sabe, a gente consegue ouvir. Principalmente a gente que consegue enxergar tudo que a gente tá lendo, que a gente nem precisa, tipo, eu vou imaginar isso. Não, eu vou lendo e automaticamente eu já consigo ver na minha mente. Então, é, eu consegui ouvir perfeitamente as falas e ele contando tudo isso e tudo mais. E aí, tem muita coisa. Sim, gente, eu acabei de ler o livro, então eu ainda tô meio atordoada das ideias. Porque, como eu disse, eu li esse livro em uma semana e eu gostaria de ter lido ele durante todo o mês. Eu queria ter lido bem aos pouquinhos mesmo, assim, bem devagarzinho, mas eu não consegui começar antes e agora eu precisava desenrolar a minha vida, porque eu ainda tenho outro livro do projeto para ler. Eu tô no fim das minhas férias, então, por causa dos meus outros compromissos, eu precisava encerrar isso aqui, eu precisava finalizar isso aqui. Então, eu acabei de terminar de ler, eu ainda nem assimilei assim as coisas direito, eu tô completamente confusa, porque tá tudo assim na minha cabeça, uma grande salada de todas as informações, de todos os acontecimentos do livro. Então, eu tô meio baqueada. E eu tô com calor. Por isso que eu tô aqui, eu tô num lugar diferente, porque eu tô pegando um ar-condicionado aqui, porque tá muito calor, não sei o que tá acontecendo. E aí, a escrita, assim, tipo, as falas são muito engraçadas. Tinha coisa que eu tava lendo, assim, e eu começava a dar risada de verdade. E logo em seguida eu já ficava pensativa sobre aquilo ali. Algumas só me impactavam mesmo, eu ficava, gente, pesado, profundo. Então, foi assim o livro todo, mas desde o começo eu já fiquei impactada. Assim que o Riobaldo começou a falar de Diadorim, eu já fiquei, assim, desconfiada. E aí eu falei, peraí, que isso? Como assim, meu querido? Que papo é esse? E foi uma surpresa muito boa. Porque, gente, eu não esperava, não esperava. E aí, uma coisa, eu. A minha mente tá uma loucura, né? Mas eu nunca ouvi tanto na minha cabeça a palavra jagunço na minha vida. Entre outras também, né? Mas na minha cabeça agora tá só assim, Diadorim, 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 meu amor, Diadorim. Gente do céu, de 10 palavras do cara, 8 era Diadorim. Gente, então.
Assim, eu vou pegar aqui minha resenha pra eu conseguir falar o que eu quero falar, que é o básico, o principal. Porque assim, eu não vou, assim como eu não tenho feito, né, em todos os livros do projeto, e mais uma vez eu vou reforçar isso, porque assim, até é pra mim mesma, pra eu não querer fazer isso, porque eu não vou analisar academicamente falando, eu não vou criticar cada parágrafo do negócio e analisar os significados e tudo mais. É cheio de significado em cada frase? É. É riquíssimo? É. Mas eu não vou analisar isso dessa forma, porque não é minha prioridade. Assim, a minha prioridade é conhecer, é saber, é viver a minha experiência ali com os livros do projeto. E eu até poderia me dedicar a esse ponto de analisar mais profundamente? Poderia. Mas no momento não cabe a mim fazer isso, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, eu não tenho cabeça para isso. Então, vamos deixar pra lá, né? Por favor. Até porque é um livro muito grande, como eu já disse. Então, nossa, levaria um século para realmente analisar isso aqui a fundo. Então, não dá. Então, eu falei o básico do básico, do básico. E é isso, que é a minha experiência, que é o que me importa aqui no momento, que é o foco do projeto, é eu conhecer essas literaturas que eu ainda não conheço e vivenciar elas ali, né, de acordo com a minha realidade no momento, porque cada mês é uma experiência com esses livros do projeto, viu? E, bom, é isso, né? E aí, isso aqui eu já falei, isso aqui eu já falei, eu perdi o fio da meada, né? Como puderam perceber. É isso, assim, tudo, várias falas me deixaram pensativas, como eu já disse. Muita coisa aqui é papo de assim. Se a gente for parar pra pensar, é que nem pensar na vida. Se a gente for parar pra pensar, a gente fica doido. Então, não dá pra fazer isso. Então, foi uma leitura muito boa, apesar que em alguns momentos eu já tava, assim, não aguentava mais, queria que o Riobaldo soltasse a fofoca logo, né? Porque eu já tava cansadíssima de tanta volta, de tanta coisa. Tinha hora que eu tava falando umas coisas mó nada a ver, e ai, que. Ai. E aí eu assim, cara, eu não quero saber. Não quero. E aí quando ele ficava, tipo, mais de um parágrafo sem falar do Diadorim, eu já ia estranhar, já vou falar, ué, cadê o Diadorim? Não vai falar do Diadorim? Não vai. Cadê? Cadê? Porque o cara só sabe falar do Diadorim. Obcecado. E, cara, no final eu fiquei triste, assim. Eu fiquei mais chocada do que triste, mas agora que tá me vindo a tristeza, na verdade. Porque, putz, né? O amor dele morreu, velho. Que paia. Gente, e aí? Eu acho esse, com certeza, foi o livro que eu mais marquei na minha vida. Deu, se eu não me engano, 130 marcações aqui no Kindle. E, não, tem coisa pra caramba, né? Tem várias frases que repetem, né, algumas vezes, como o viver é um negócio muito perigoso, e realmente é, né? Faz sentido repetir. E, gente, tem muita coisa aqui que é muito real. Muita coisa sobre a vida, muita coisa sobre um monte de coisas aqui que aparece aqui. E é muito real até hoje. Então, é por isso que um clássico é um clássico, né? Mas é tão. É engraçado, pra dizer o mínimo, né? A gente vê que um livro tão antigo é tão atual, ainda assim. Então, tipo, no começo, já logo no começo ele já mete essa, ó. Enfim, cada um o que quer à prova. O Senhor sabe. Pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. Gente, é muito bom. É muito bom. Então,
Ah, uma coisa que eu achei muito interessante também que eu não sabia, né, sobre esse livro, é que fala muito de Deus e o diabo, Deus e o diabo, Deus e o diabo, toda hora. E tem umas reflexões interessantes, né? Porque aí logo ele já tá fazendo pacto, já tá querendo, né, vender alma e não sei o quê. Outra hora eles estão comprando alma. Eu acho, gente, é muito engraçado. Tirando todas as partes trágicas, tirando o grande final trágico, é engraçado. É engraçado. Então, ai, gente. Não, essa aqui é muito boa também, ó. Eu sou é eu mesmo, diverjo de todo mundo. Eu quase nada que nada sei, que nada não sei. É muita palavrinha. Mas desconfio de muita coisa. É isso. A gente vive basicamente isso. Ontem eu ainda falei, eu falei que tava conversando com uma amiga do mestrado, e aí a gente falando sobre certas coisas, a gente fazer certas coisas, e aí eu falei que eu queria muito ser diferente do que eu sou, mas não tem como, eu não consigo ser algo que eu não sou. Então só me cabe ser eu. E aí na hora eu lembrei desse pedaço aqui que eu tinha marcado, porque é isso, a vida é isso, né? Fazer o quê? Não, olha só essa. Deus é paciência. O contrário é o diabo, tá? Atento esteja. É muita coisa. Eu marquei muita coisa e eu queria. Sei lá, eu queria ter como pôr esses trechos que eu marquei, espalhar eles assim, à minha vista, pra eu poder ficar vendo eles, porque tem muita coisa muito boa. Fora tudo que eu não marquei, fora tudo que assim, que eu passei por cima ali na hora, que na hora não fez muito sentido pra mim. Mas. Não, aqui, ó. Essa parte aqui foi a que eu já fiquei. A hora que eu li, bem no comecinho. Eu li, eu já fiquei. Amor, calma aí. Olha só. Cortando, né? O negócio pelas metades, mas. Em Diadorim penso também. Mas Diadorim é a minha neblina. A hora que eu li isso aqui, eu falei: peraí. É, Diadorim é sua neblina. Tipo assim, gente, não é nada demais, mas ao mesmo tempo é demais. Porque ah, eu mesmo vivo nesse dilema, assim. Eu não dou tanta importância assim a praticamente tudo. Mas ao mesmo tempo eu reconheço que é importante, porque é a nossa vida. Então, assim, tudo relacionado aos sentimentos, principalmente, eu vejo dessa forma. E aqui, tipo, vendo a história aqui, também penso assim, né? É uma coisa tão bobinha, mas é isso, é importante, porque é o que se sente ali. Então, fazer o quê, né? Gente, eu adorei essa parte aqui, ó. Eu estava o tempo todo, o tempo quase todo. Ai, gente, eu estava todo o tempo quase com o Diadorim. Diadorim e eu, nós dois. A gente dava passeios. Eu, esse livro, sério, foi. Enfim, tem muita coisa. Eu marquei muita coisa se eu fosse ler todas. Mas. Ó, essa aqui. Vou ler só mais essa. Digo, o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. É meio aquelas frases do tipo assim, não importa chegar lá no final, não importa ganhar, o importante é fazer parte, o importante é competir. É isso aqui. E aí eu gostei dessa questão que fala bastante, né, no livro tem bastante, que é essa coisa da travessia, que eu até foi o título da minha resenha, Travessia de Minha Vida, que tem em algum momento que ele fala desse jeitinho. E porque ele conta, né, toda a travessia da vida dele, e aí acaba atravessando a nossa vida também, né? Eu só sei que eu acho que, assim, eu vou começar a encerrar por aqui,
Porque é isso. É isso. Eu não tenho muito o que falar além disso. Fora que, como eu disse, eu ainda tô confusa, eu ainda tô assimilando tudo que aconteceu. Mas aí, falando especificamente sobre o fim, que eu já tava angustiada já pra chegar no fim logo, pra saber o que, que ia acontecer, porque eu não fazia ideia. Eu já não sabia o que esperar lá do começo do livro, quem dirá no fim. Eu já tava louca, louca. Então, eu eu fiquei em choque. Tipo, a hora que chega ali no fim, e eu vou falar, tá, gente? Não é possível. Acho que não, não vai ser. Eu não vou revelar coisas. Problema de quem estiver assistindo. Se vira aí. Que é o que o livro faz. Se vira. Porque aí acontece o que acontece. Tá, Diadorim morre. Já é triste pra caramba, né, velho? Diadorim morreu. E o Reobaldo, velho. A vida do Reobaldo é o Diadorim. Aí vai organizar as coisas pra enterrar Diadorim. Já que Diadorim morreu, fazer o quê? Vamos enterrar Diadorim. Ó, oh, céus, Diadorim é uma mulher. Aí o Riobaldo, ele meio que, né, no momento em que ele descobre isso, tudo, tudo ali entre os dois meio que ganha um novo significado, né? Sei lá, parece que a história dele se reescreve até ali, né, entre os dois. E aí é mais por algum motivo, né? Pra mim não é. Pra mim só o fato de Diadorim morrer já, porra, acabou com a graça, porra, é o amor dele. Não interessa se era homem, se era mulher. O amor dele morreu, cara. Quem liga? Quem liga se Diadorim era mulher? Grande coisa. Grande coisa. Morreu. Morreu. Seja homem, seja mulher. Morreu. Não tem como fazer mais nada. Então, pra mim não fez muita diferença, sabe? Eu acho que não sei, né? Será? Eu nem sei a opinião das pessoas sobre isso, porque, como eu disse, eu nunca vi ninguém falar abertamente, assim, sobre o que se passa na história, ainda mais no fim. Então, eu vou até depois vou dar uma olhada nisso pra saber a opinião das pessoas. Mas pra mim não mudou nada, porque ó, o ponto é esse: morreu, não tem o que fazer. Então, tipo, é surpreendente? É, porque como a Mona ela viveu a vida inteira disfarçada de homem, né? Pra poder conseguir a sua vingança e tudo mais. Tem, né, todo o negócio ali. Mas, cara, como ela conseguiu viver a vida toda junto num monte de macho e ninguém nunca desconfiar? Será que ninguém nunca desconfiou? Porque o pobre do Riobaldo, não, né? O Riobaldo tava assim, tipo, nossa, que homem lindo! Meu Deus do céu, que homem lindo, né? Ele tava que nem o. Eu lembrei disso. É, em vários momentos que ele contava, né, que eu olhei, eu vi de Adorim e ele tava lá lindo. Basicamente era isso, né? Em várias partes que ele falava isso, eu lembrava aquele cortezinho do Brino falando assim: Isso é um homem? Eu esqueci exatamente como é o negócio, mas isso é um homem? Lindo desse jeito? Eu quero um homem desse. O Riobaldo tava assim, com o Diadorim. E era muito engraçado. Porque, assim, cara, outra coisa que eu lembrei também. Ele falando do Diadorim era meio que nem o Bento falando do Escobar em Dom Casmurro. Tipo assim, nossa, os olhos dele são dulcíssimos, né? O Bento falando do Escobar. Aí o Riobaldo, nossa, aqueles olhos verdes tão lindos, tão isso, tão aquilo. Gente, ele parece que assim. Eu não sei, eu acho que ele ficava naquele dilema. Aquele dilema que todo mundo da galera LGBTQ e todo o resto tem, geralmente. Que é assim, aquela dúvida: ser ou ter? Eu acho que ele ficava assim,
com o Diadorim. Acho que ele olhava o Diadorim e falava assim, nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa esse homem. Né? Pensa ser um homem desse, lindo desse jeito. Então, assim, é muito surpreendente. Será que ninguém nunca desconfiou que Diadorim era uma mulher? Eu queria saber, gente. Eu queria estar lá, eu queria estar junto, eu queria ver. Porque o que, que acontece? Tipo, então é surpreendente, é um babado, mas pra mim não mudou nada. Porque Riobaldo é que nem o carinha lá com a Mulan, né? Ele, nossa, ele era louco pela Mulan quando a Mulan tava disfarçada de homem. Mulan se revelou mulher, ele, não sei se eu quero. Então, assim, brincadeiras à parte, mas é porque o livro inteiro é muito divertido, como eu disse, mas toda a situação é, assim, é cômico. Tirando a parte trágica, é cômico, velho. É muito engraçado. Tipo, é genial. Então, é, sabe? O Riobaldo gostava de Diadorim acreditando plenamente ali, como ele diz, pobre de mim, acreditando que Diadorim era um homem. E ele queria esse homem lindo que ele achava, que ele admirava, que ele tinha amor. Porque, nossa, amor vem de amor. Porque, nossa, gente. Então, assim. Ah, não, tem um trecho que é muito bom. Eu vou procurar. Eu vou procurar, porque tem um trechinho que é muito bom cadê? Eu vou achar. Ai, gente. Que é contando nome, não sei o quê. Eu preciso achar. Não, a pobre do Otacília, ele assim, né? Nossa, Diadorim é lindo, maravilhoso. Eu amo Diadorim. Eu gosto demais de Diadorim. Diadorim é, nossa, meu parceiraço. E o Otacília é minha noiva, né? Tipo assim, eu gosto dela, amo ela. Minha noiva, né? Mas o Diadorim, nossa, que lindo. Gente, tadinho, tadinho. Ai, meu Deus. Eu vou achar. Calma aí. Que eu preciso. Ai, eu tô passando por outras coisas aqui que tava. Ó, oh, essa aqui é ótima. Cabeça de homem é fraca. Repensava. É isso mesmo. É exatamente isso. Gente. Olha lá, jagunço, jagunço. Gente, eu preciso achar a parte. Porque. Lorotal. Gente, tinha tantas palavras aqui. Eu adoro livros antigos por causa disso. Eu adoro palavras antigas, eu adoro o palavreado antigo, sabe? O jeito de falar. E é tão mais bonito, é tão mais assim. Cheio de tudo, cheio daquela pessoa que tá falando, cheio de personalidade, né? Cheio de sentimento, de significado. É muito bom. Então, tantas palavras e tinha tanta coisa que uma palavrinha, uma frase assim, eu ria sozinha só de achar bom ver essa palavra ali na história. Então, eu gostei muito disso também. Ah, eu sou suspeita, né? Eu gosto desses trem. Ah lá, naqueles olhos e tanto de Diadorim, o verde mudava sempre, como a água de todos os rios em seus lugares ensombrados. Aquele verde arenoso, mas tão moço, tinha muita velhice, querendo me contar coisas que a ideia da gente não dá pra se entender. Não, vou até ver a continuação. Ah, é grande. É muita coisa. Não, gente, que amor, viu? Que amor. Eu espero o dia que eu vou sentir por alguém o amor que o Riobaldo sentia por Diadorim. Sério.
Não, gente, eles com ciúme um do outro é muito engraçado. É muito engraçado. Gente, eu não vou achar o negócio. Eu preciso achar, eu preciso ler essa parte. Eu vou ter que pesquisar? Eu tenho preguiça de digitar no Kindle. Não, eu vou achar. Não interessa. Esse vídeo é meu, quem for assistir já vai estar com paciência, porque tá aqui me vendo conversar abobrinha, então aguenta aí mais uns minutinhos. E aí já vou indo pra encerrar, né? Eu falei isso há uns 10 minutos, provavelmente, né? Gente, eu preciso achar a parte. Essa parte aqui. Ah, aqui, ó. Achei. Finalmente. Era essa que eu queria. Ó, tem vários trechinhos ali no mesmo trecho. Ó. Eu gostava de Diadorim corretamente. Gostava aumentado, por demais, separado de meus soberejos. Sobejos. Soberejo? O que é isso? Eu já tô alucinando palavras. O que não fosse destinado para ele nem para mim, mas é que era para todos. Ou então sendo para mim, mas em outros passados de primeiro. Ao portanto que se ia conjuntamente, Diadorim e eu, nós dois, como já disse, homem com homem, de mãos dadas. Só se a valentia deles for enorme. Aparecia que nós dois já estávamos cavalhando lado a lado, par a par, a vai a vida inteira. Que coragem é o que o coração bate, se não, bate falso. Travessia do sertão a toda travessia. Aí logo em seguida tem lá embaixo, ó. Diadorim, o rosto dele era fresco, a boca de amor, mas o orgulho dele condescendia uma tristeza. Será por quê, né? Mas então, assim, pra mim não muda nada. Acho que essa também deve ser a concepção da galera, né? Sobre. Porque Riobaldo gostava dele como homem. Ele tinha todas as questões dele a respeito disso, mas ele gostava dele sendo homem. Ele não fazia ideia que Diodorim era uma mulher. E aí, ele saber disso depois que Diodorim morre é assim, a facada final, né? E aí, mas é triste, mas o fato é cruel, né? Porque aí ele fica com isso, né? E aí, coitado, fazer o quê? Pobre de mim, como diz Riobaldo. Fazer o quê? Morreu, não tem como mais. Não interessa se era homem, se era mulher. O pai é que morreu. É muito triste, velho. Aí ele vai, ok, casou com a Tacília, né? Fazer o quê? Agora eu vou casar com a Tacília, né? Não tem Diadorim? O que adiantou? Diadorim ser mulher. Então, é isso. Eu. A minha dicção anda péssima mesmo. Mas é que o livro é muita coisa. Aí eu tô lendo uma coisa e já tô lá na outra. E isso me aconteceu muito enquanto eu tava lendo. Tipo, eu tava lendo um trecho, uma palavra, uma frase aqui, e aí eu já tava vendo uma palavra lá na frente, eu começava a misturar. Porque aí tem essas palavras diferentes, umas palavras mais difíceis, né, antigas e tal, que não é muito do nosso costume. Então, aí eu acabava misturando as coisas, eu tinha que reler por causa disso. Mas foi em alguns momentos só, porque tem hora que a gente dá uma avoada, né? A gente dá uma despercebida do que tá passando e a minha perna adormeceu. E acho que é isso. Acho que eu já falei demais. Porque é isso. Fazer o quê, véi? Eu só sei que eu não esperava nada disso. Tipo, eu não esperava nada. Era isso. A questão era essa. Eu não esperava nada, porque eu não sabia nada sobre o livro. E me deparei com isso tudo. E isso é só o começo, né? Gente, não dá pra gente falar sobre tudo.
que acontece aqui, que a gente sente em relação ao livro, ao que o Reobal tá contando. Então, é isso. Hoje já é 30 de julho. Eu, eu consegui, tá vendo? Eu consegui terminar o livro ainda no mês de julho. Mas agora, eu que me vire, assim como o livro deixa tanto o Riobaldo como a gente, assim, se vira aí, né? Se vira com essa informação, se vira com tudo que aconteceu, lide você com isso, tá? Porque não é problema meu. O Jogo Guimarães Rosa fez isso. Ele escreveu a história, tenho certeza que ele pensou isso. E falou assim: eu vou fazer esse final aqui, ó, e não é problema meu. Que se vire quem vê isso aqui, quem descobrir isso aqui, quem acompanhar a história, né? Que se vire, lide sozinho com isso, porque viver é muito perigoso, né? Então, então assim, eu agora que me vire pra botar minhas ideias no lugar de novo, porque que tristeza. Gente, sabe aquele momento que uma coisa ruim acontece e aí a gente fica dando risada de nervoso? Então, esse livro é isso. Então, eu vou tentar, né, agora. Eu não sei quando. Provavelmente vai ser agora no início de agosto, né? Vou ultrapassar o meu tempo estabelecido, mas tudo bem, fazer o quê, né? É a realidade. E aí eu vou ler o livro que é de Moçambique, desse mês, para eu poder começar os de agosto, né? Porque em agosto eu tenho já 3 livros para ler e as aulas do mestrado vão voltar, né? Então, o que será de mim? Então, eu tenho que desenrolar a minha vida. É isso. Acho que eu não esqueci nada, né? Eu já falei demais. Esse vídeo, nem sei quanto tempo já faz que eu tô aqui. Algum tempo. Então, eu não lembro que hora que eu comecei a falar aqui. Então eu não sei há quanto tempo eu tô aqui, eu só vou saber a hora que eu ver a gravação mesmo. Mas é isso. Se alguém viu até aqui, realmente muito agradecida. Você é um ser de muita paciência, ou talvez muito curioso. Então, lide com tudo isso você também. É isso, a vida é isso, né? É uma grande travessia. Vamos filosofar.